vamos tratar de um assunto que talvez tenha sido o mais polêmico que transcorreu durante essa semana. E exatamente para sinalizar, ter como exemplo, né, a forma como a consciência das pessoas vem sendo manipulada há muito tempo, apesar de se passar a ideia genérica e bastante fictícia de que agora nós temos liberdade de pensamento. Muito bem. Alguns seguidores me têm falado repetidamente sobre a questão da direita e da esquerda, e a questão da maçonaria. De fato, talvez possamos ter aí, pelo menos como um exemplo, digamos assim, marcante, como eu já falei aqui, em termos de, digamos, história das ideias, é muito difícil se especificar uma data. Aqui no Brasil se gosta muito disso, né, de fazer as coisas, o conhecimento encaixotado, né, aquela coisa bem... Mas não é bem assim, né? Mas podemos tomar, como eu disse, como ponto de referência aí, pela primeira vez, a grande ideia da aplicação da dialética, com essa questão da dividir o universo político em direita e esquerda. E isso, na época, particularmente na França, a Revolução Francesa, isso foi extremamente importante, exatamente para fomentar o conflito, que é algo próprio da dialética revolucionária, e destruir o que existe. Ou seja, nesse caso em questão aqui, destruir a monarquia, porque seria, segundo consta a tradição monárquica ocidental, seria a monarquia uma das representações de Deus na Terra. Muito bem. E de lá para cá, então, nós temos um sem número de mecanismos de manipulação das consciências. E, mais recentemente, nós temos visto essa questão ficar mais grave, digamos assim, na medida em que a tecnologia se desenvolve. Por quê? Porque, como eu já expliquei em outros vídeos, na medida em que a tecnologia se desenvolve, as descobertas que foram sendo feitas em laboratórios, pesquisas mesmo, científicas, laboratórios, o cérebro humano, a cognição humana, e essas descobertas foram utilizadas tanto para o bem, para a cura de doenças, para aperfeiçoar técnicas cirúrgicas, então, também foram utilizadas para o mal. O mal que eu estou colocando aqui seria exatamente a manipulação das pessoas, das consciências. E uma das principais técnicas de manipulação das consciências, mais recentemente, como eu já alertei aqui em outros vídeos, é exatamente aquilo que nós passamos a chamar de rede social. A rede social, ela trabalha, né, é uma matrix. Ela trabalha dentro do universo em que você está mais do que preso, né, a discutir aquilo que é colocado dentro dessa matrix. Se você foge um pouco dessa matrix, você pode ser, e geralmente é, logo atacado, porque você está fugindo daquele padrão de pensamento, e aquele padrão de pensamento que deve estar, né, sempre entre dois polos, o que na política a gente chama de direita e esquerda, né, e que geralmente isso de fato não se comprova na realidade, porque aquilo que se chama de direita, na verdade, muitas vezes são pessoas que não estão de acordo com o modelo revolucionário das diversas ideologias da esquerda, e por estarem contra essa ideologia da esquerda,
elas vão sendo chamadas de direitistas, e etc, etc. Né? Então você vê que é uma manipulação mesmo. Há uma matrix e há uma manipulação dessa consciência através daquilo que você pode debater, né? E também é regulada aí a intensidade desse debate. E a partir daí, uma série de outras manipulações vão ocorrendo. Muito bem. Essa semana, como eu disse, aconteceu um fato muito marcado nas redes sociais, que foi a questão do falecimento de uma criança, um neto do Luiz Inácio Lula da Silva, e a possibilidade ou não dele de saída para o enterro do neto. Né? E eu questionei, né, sobre essa questão da saída e chamei de privilégio, não porque não existe este direito na norma, está lá, na lei da execução penal, mas o privilégio pelo fato de tantos outros presos de alta periculosidade e chefes de organizações criminosas no Brasil, me parecem, pelas pesquisas que eu fiz, né, olha o limite, que não se beneficiam dessa mesma prerrogativa, né, sabendo-se inclusive que este direito previsto na norma é um direito de pleitear, é um direito de requerer. Não quer dizer que ele tenha que ser aceito imediatamente. Uma coisa é o indivíduo que cumpriu sentença, cumpriu a pena que foi estipulada. Ele tem que ser libertado imediatamente. Outra coisa é o indivíduo requerer progressão de regime, saída esta ou aquela, mesmo que prevista na norma. A norma também prevê as possibilidades desse direito ser reconhecido. Certo? E no caso de Lula vai se mexer um aparato imenso, helicópteros, para levar o indivíduo ao enterro. Este direito ele não tem. Ele tem o direito de ter prisão especial, porque mesmo não tendo nível superior, ele é ex-presidente. Então ele tem esta prerrogativa, que lhe dá o direito a uma prisão especial, não necessariamente numa cela da Polícia Federal, mas ele tem direito a uma prisão especial. Muito bem. Mas e os outros chefes de organização criminosa no Brasil? Não é possível que, até onde eu pesquisei, Marcola nunca saiu para ir no enterro de parente algum. Fernandinho Beiramar nunca saiu para ir no enterro de parente algum. E Lula sai? Isto é um privilégio. No meu entendimento, isto é um privilégio. Muito bem. Uma vez que, inclusive, esse direito de ir ao enterro de um parente tem que ser via escolta policial. E do mesmo jeito que seria muito arriscado levar Fernandinho Beiramar, Marcola, para o enterro de um parente, o que exigiria uma escolta tremenda, porque Lula teve esse privilégio. Muito bem. Vamos separar aqui, olha aí a questão, vamos separar aqui, aí a gente já entra no miolo da questão. Vamos separar aqui, ou tentar, se você puder, a morte da criança com a situação de um presidiário. Por que que é fundamental fazer a separação entre a morte de uma criança e a situação de um presidiário? Exatamente. Porque a morte da criança, como de qualquer outra pessoa, ente querido, merece todo o nosso respeito. Quem disse que não?
Mas o problema está quando você aproxima a morte da criança à figura de um presidiário. É aí que reside a manipulação das emoções, e eu vou outra vez frisar. Estou colocando essa questão aqui como um exemplo dos milhares que poderiam ser citados, para explicar como se trabalha hoje, particularmente nestas matrix chamadas de redes sociais, a manipulação das consciências. Tá ok? Deixei isso bem claro. Então, só que para haver a manipulação das consciências, é preciso haver a manipulação dos sentimentos. E para haver a manipulação dos sentimentos, é preciso suscitar sentimentos fortes. Por quê? Porque, veja bem, na nossa mente, sentimento e razão são rivais. Observe que é preciso muito esforço para que, perante determinado sentimento, nós possamos agir de forma racional. Pensarmos de forma racional. Por quê? Porque razão e sentimento são duas dimensões rivais dentro da nossa consciência. Então, se eu quero te transformar num ser irracional e conduzir você para a opinião que eu quero, basta eu trabalhar este acirramento das suas emoções. Provocando emoções fortes em você, eu faço com que você racionalize menos, racionalize pouco. Observe que quando nós estamos estressados com alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz, eu digo, não vou fazer, não vou falar nada agora não, que eu estou nervoso. Deixa eu me acalmar. Não vou fazer nada, não vou falar nada, porque eu estou aqui muito indignado. E você se afasta para o quê? Para baixar o nível da emoção e poder elevar o nível da razão. Porque se você agir de forma emocionada, mesmo racionalizando no momento da eclosão desse sentimento, em algum momento você pode errar. A possibilidade de erro no seu pensamento, na sua análise, na sua conduta é grande. Então, na medida em que eu aproximo a figura de uma criança, e o que é mais, o falecimento de uma criança, e veja como foi trabalhado muito bem o fato de ser criança, o falecimento e a idade. Veja que não passou despercebido simplesmente a categoria criança. Foi enfatizado também a dimensão idade. E mais, observe como foram reproduzidas muitas imagens, montadas ou não sei, mas fotos reais da vida particular ou montagens, isso pouco importa. Mas foram veiculadas diversas imagens em que a criança estava com aquele semblante alegre, sorridente, junto com o avô, o Luiz Inácio Lula da Silva. Também com uma expressão sorridente. Então, quer dizer, trabalharam fortemente a questão da emoção. E não faltou gente, eu estava acompanhando isso nas redes sociais,
participei de alguns breves debates, fui até xingado, né? Tá aqui tudo printado, bonitinho, né? Fui até xingado, porque você leva a coisa para um nível um pouco mais elevado, para além do código e do artigo do código, o pessoal se embola, né? A pessoa hoje só se sente segura em discutir muito mal o que está no código e no artigo do código. Se você puxar um pouquinho mais para cima, é igual você jogar alguém que não sabe nadar fora do barco, né? Então, segundo o Departamento de Estado norte-americano, o PT é uma das maiores organizações criminosas do mundo. Não adianta você... Segundo o Departamento de Estado americano e diversos outros países, o MST é um grupo terrorista que atua no Brasil. Você não vai mudar essa realidade porque você nega ela. Você pode até não aceitar, mas este fato não vai mudar. O Departamento de Estado americano e todos os outros países que consideram por esta via não vão mudar de opinião porque você não concorda. Do outro lado, você observa também, o que é público e notório, uma aproximação da figura do presidente Bolsonaro e dos seus parentes, uma tentativa ostensiva de destruir a imagem do homem que vai combater a corrupção. Destruir a imagem daquela família honesta e ordeira que teve o Jair Bolsonaro, presidente eleito, para combater a corrupção. Então, por mais absurdo que sejam os argumentos, porque eu nunca vi ninguém fazer lavagem de dinheiro com cheque nominal, né? Por mais que você tente enxergar alguma coisa, porque, como eu já disse, o político ele tem que ser vigiado, né? Pelos seus eleitores principalmente, ninguém está isento disso, até porque o poder corrompe. Então a vigilância do eleitor, muitas vezes, ela é um baluarte, ela é um suporte para que o político, seja ele qual for, se mantenha na linha da retidão. Fiscalizar não é perseguir. Fiscalizar, muitas vezes, nesse sentido que eu estou falando aqui, muitas vezes dá este suporte moral para que o indivíduo, a pessoa, homem ou mulher que está lá no poder, não ceda à tentação de qualquer forma de corrupção, seja ela criminosa propriamente dita, seja ela moral, enfim. Mas observe que a tentativa de trazer esta imagem, destruir esta imagem do presidente e da sua família como pessoas honestas, ela é ostensiva. Aqui foi publicado hoje, outra vez, mais cedo também, né? Foi publicado aqui no Facebook, né? Uma postagem, né? Com a figura do Bolsonaro, né? Tá aqui. Está com câncer, não houve atentado, né? Aí botou assim, confirmado, Bolsonaro está com câncer, estava com cirurgia marcada para o dia 7 de setembro, usou falso atentado para ser eleito em primeiro turno. Maçonaria planejou tudo. Então, você observe que é a mesma política, a mesma estratégia de manipulação que é feita para enaltecer um criminoso, ela é utilizada também para desmerecer, depreciar um governante que tomou como lema genérico, digamos, a honestidade. Isto fala muito sobre o brasileiro em termos de manipulação das massas. Porque, como eu tenho sempre dito, baseado em estudos, reflexões, observações, um dos grandes problemas hoje da humanidade, particularmente você vê muito isso no Brasil,
é a impossibilidade de conviver com algo que é inerente ao ser humano, que é a frustração. E isso já vinha sendo trabalhado há muito tempo. Não existe forma mais explícita de você observar isso dentro do próprio universo jurídico, quando se tornou paradigmática a ideia de que o direito tem que atender aos seus reclames, e que todo e qualquer reclame seu é um direito. Este é apenas um lado em que se chegou ao nível, um dos níveis, pelo menos, mais sofisticado dessa engenharia social, que é exatamente usar o direito para manipular o comportamento das pessoas. Porque é muito simples. Se a mídia não me convenceu, se a leitura não me convenceu, se a rede social não me convenceu, o direito me obriga. O direito me obriga, eu não posso falar, senão eu posso ser processado e punido. Então, nós estamos num dos mais altos níveis de manipulação da consciência e das expressões, que é exatamente a inserção, que é algo que eu abordo muito nesse meu terceiro livro, essa penetração das ideologias revolucionárias dentro do direito, se transformando, às vezes pouco a pouco, às vezes muito rapidamente, em verdadeiras doutrinas jurídicas. E aqui eu trouxe algumas passagens rápidas, me permita. A psicanalista Natalie Saltzman, que escreve A Pulsão Anarquista, só a energia dissociativa da pulsão de morte pode propulsar o ímpeto libertário, a revolta contra a pressão da civilização, a revolta contra a ordem que protege a primazia do bem comum a todos em detrimento do interesse individual de cada um, ou a se justificar da sua razão de ser, a destruição de organização social existente, opressiva e injusta, podem se alistar sobre os baluartes do amor da humanidade. Você conhece bem isso, né? Em nome do amor da humanidade, em nome dos direitos humanos, eu violo tantos outros direitos, inclusive de liberdade de consciência e de expressão. Baluartes do amor pela humanidade, mas não é deste amor ideológico que elas extraem suas forças. É da atividade desobrigante de uma pulsão de morte libertadora. De uma pulsão de morte libertadora. O ímpeto libertário é uma atividade antissocial. Como é antissocial a atividade da pulsão de morte. Está aqui a psicanalista Natalie Saltzman. Aqui também nós temos o livro do psiquiatra Lely Rossetter, em que também, rápida passagem, ele diz: ataca o paradigma socialista dominante, o estatismo do bem-estar e o relativismo moral da agenda esquerdista contemporânea como uma distorção patológica dos instintos sociais normais. E aqui também, ficou famoso aqui no Brasil, Ponerologia, do Andrei Lobazek. Aqui são dois psiquiatras e uma psicanalista, só para citar rapidamente. E uma coisa que eu achei muito interessante no Ponerologia, que é algo que eu já vinha observando, mas não tinha um lastro intelectual para organizar as minhas ideias, que é como determinadas características da personalidade perversa, elas vão se alastrando e se manifestando e ganhando adeptos. Então você começa a ver pessoas muito bem intencionadas,
aqui no Facebook, por exemplo, e outras redes sociais, né? Ao associar a imagem da criança à imagem do presidiário, né? Diziam, olha, vamos deixar isso de lado, o amor, o rancor, ou seja, mordeu a isca. Mordeu a isca. Por quê? Porque através daquela exacerbação da emoção, essas pessoas não conseguiram perceber esta manipulação dos sentimentos esta manipulação estava voltada exatamente para você sacralizar, purificar a imagem de um criminoso. Mesmo que uma purificação momentânea, mas é de pouquinho em pouquinho que as coisas vão acontecendo, as ideias vão se modificando. Existe um livro muito interessante que eu sempre recomendei aqui nos meus vídeos, né? A leitura dele, o psiquiatra comunista, revolucionário, teve muita influência na escola de Frankfurt, né? O William Reich, onde principalmente no livro dele, Revolução Sexual, o título já está aí, né? Que são verdadeiros manuais revolucionários, todos esses livros, escritos por qualquer área do saber. O Reich, ele deixa muito clara a questão que você está vendo hoje, né? Inclusive a ideia do debate. O Reich diz o seguinte: para a gente destruir essas ideias, essa moral que caracteriza a civilização ocidental, vamos fazer o seguinte: vamos pegar questões do íntimo e levar para o público, para debater em público. Isto faz com que você vá pouco a pouco perdendo esta noção de intimidade. Porque aquilo que é tão sagrado para você, e o luto está entre esses sentimentos mais sagrados da nossa vida, porque a morte ainda é uma elucubração que nos remete sempre à crise existencial. Então, imagine que o luto, dois sentimentos que são profundamente instintuais e caros para a humanidade. O luto, exatamente o sexo. Os dois extremos. O luto e o sexo. E observe que estes sentimentos caros à humanidade e, em geral, aos seres humanos, são estes sentimentos que estão entre os mais devassados nas redes sociais. Isto não é coincidência. É você mordendo a isca. Quando você entra nesse debate do concordo, discordo, você automaticamente está tomando uma posição na dialética. Por isso que se você propuser uma síntese que não é a pretendida pelo discurso revolucionário dialético, você vai ser xingado, você vai ser agredido, você vai ser bloqueado, você vai ser ameaçado. Porque o resultado dessa dialética tem que ser a síntese desejada, ou seja, que todos fiquem pensando como aquela maioria deve estar pensando. Então observe. Preste muita atenção com a manipulação dos sentimentos. Isso hoje está extremamente alastrado no meio pedagógico, na educação brasileira. Eu já tinha colocado isso, denunciado isso, inclusive, quando eu faço análise do livro do Pascal Bernardin, Maquiavel, Pedagogo. Isso é um projeto mundial. Isso é um projeto mundial, capitaneado pela ONU, pelas suas agências da Unicef e da Unesco. O professor tem que ser aquele professor que suscita a emoção. Ele não tem que ter necessariamente conhecimento. Ele tem que suscitar a emoção para que a partir desta emoção ele possa imprimir na cabeça do seu aluno jargões e frases prontas. E nesse sentido você vai tirando cada vez mais a capacidade de raciocínio do seu aluno e levando cada vez mais o seu aluno para um nível instintual.
o nível mais arcaico de funcionamento do nosso cérebro. A reflexão é uma dimensão muito mais sofisticada, que atua numa dimensão orgânica muito mais sofisticada do nosso cérebro do que a associação. Por isso que os animais associam, não raciocinam. Porque eles não têm essa dimensão tão sofisticada que nós, seres humanos, temos. O cérebro deles não é tão sofisticado quanto o nosso, seres humanos. Mas observe que toda esta manipulação das redes sociais, das mídias, da educação, está fazendo com que, pouco a pouco, as pessoas, por vontade própria, seduzidas por esses discursos emotivos, anulem elas mesmas esta capacidade de raciocínio e se remetam à dimensão mais primitiva e arcaica do nosso cérebro, que estabelece o elemento associativo. Então, preste bem atenção, né? Nessas questões que estão acontecendo, né? Os efeitos disso para as nossas vidas, para os seus familiares, para os seus entes queridos, né? Para as suas crianças. Né? É cruel você colocar uma opinião contra um determinado posicionamento político ou até mesmo jurídico. Mas não é cruel você usar a imagem de uma criança falecida para manipular o sentimento das pessoas. Perceba. Perceba como esta relativização de valores está nos levando a um verdadeiro buraco existencial, a um vazio existencial. No que é que isso vai dar? Eu não quero nem imaginar. Muito obrigado pela sua atenção e divulgue o meu trabalho. Se inscreva no meu canal, Seminário Crítica e Crise.